Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchetes do Bichos Tagarelas dessa segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Procurador mais bem pago do país é de Santa Catarina. 4,8% dos presos não retornam depois do famoso saidão, a saída temporária. 17% dos beneficiários do Bolsa Família dizem ter feito apostas online. DF arrecadou 361 milhões de reais em multas de trânsito. Projeto da Câmara dos Deputados prevê pena de até 2 anos de detenção. O reconhecimento facial se tornou ferramenta essencial contra o crime. E o comentário do nosso querido Renato Rossi e as manchetes internacionais e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Ótima semana para todos. Bem, vamos começar a trabalhar. E esta foi manchete no Estadão. No Ministério Público de Santa Catarina, o teto salarial virou piso. O procurador de Justiça, Nilton Henrique Trenepol, ganhou no último ano, em média, R$ 133.900 por mês. Eu disse R$ 133.900 por mês. Ele foi o procurador mais bem pago do Ministério Público Estadual e o mais bem pago do país. Ele é do MP de Santa Catarina. A remuneração de Nilton Henrique variou de 114 mil a 172 mil em 2023. O pico ocorreu em janeiro. Naquele mês, o subsídio mensal de R$ 35 mil do procurador foi acrescido de auxílios, abono permanência e uma bolada de licença compensatória, uma bolada de R$ 106 mil. O penduricalho, por ser considerado uma verba indenizatória, não está sujeito ao abate-teto da administração pública. É uma vergonha quando a gente vê um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.400 que nós temos e o governo pagando salários de R$ 172 mil aí em Santa Catarina, terra do nosso Ricardo Weg. Caso de polícia. E pouco menos de 5%, exatamente 4,8% dos presos não retornam depois da saída temporária, que tiveram direito à famosa saidinha no Natal e no fim de 2023. Não retornaram aos presídios no Brasil. Levantamento da Folha de São Paulo a partir de informações das secretarias estaduais responsáveis pelo sistema penitenciário mostra que 56.924 presos tiveram benefício concedido pela Justiça em 18 unidades da Federação. Destes, 2.741 não regressaram, 4,8% do total. 8 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande do Norte e Tocantins disseram que não concederam o direito. A Bahia não respondeu. O Pará informou que a saidinha ainda está em vigor em algumas comarcas do interior do estado. De qualquer forma, 5% é muita coisa, é muita gente solta e a maioria reincidente em crimes. Isso ocorre aqui no Distrito Federal e, obviamente, que ocorre na sua cidade. É uma coisa que tem que se pensar, não é? Quem tem
quem vai ter direito a esse famoso saidão. E vamos ao comentário do nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E o grande destaque da mídia norte-americana nesse final de semana foi os 100 dias do conflito entre Israel e o Hamas. Uma guerra que parece não ter prazo certo para terminar, porque o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se comprometeu a continuar a guerra em Gaza, apesar da crescente pressão internacional para encerrar o conflito. Netanyahu disse: ninguém vai nos impedir, nem Raia, nem o eixo do mal, e mais ninguém, disse ele, da sede militar israelense em Tel Aviv, na noite de sábado, fazendo uma referência à aliança de grupos armados apoiados pelo Irã na sua região e a um processo judicial das Nações Unidas trazidos pela África do Sul, acusando Israel de cometer genocídio contra os palestinos. Mas a liderança de Israel parece focada em destruir o Hamas e suas capacidades militares, apesar dos esforços dos Estados Unidos para fazer com que Israel minimize as vítimas civis na faixa de Gaza, que já passam de 23 mil palestinos mortos, principalmente mulheres e crianças, dizem as autoridades palestinas, um número que não distingue combatentes de civis. Ainda, Netanyahu enfrenta uma pressão internacional substancial na forma como conduz a guerra em Gaza. Washington tem a opção de sinalizar seu descontentamento ao não reabastecer Israel com certas armas temporariamente. Já no sábado, o presidente francês Emmanuel Macron deu seu apoio fazendo um discurso em vídeo às famílias dos reféns, prometendo não abandonar reféns, incluindo cidadãos franceses. Os Estados Unidos, o embaixador em Israel, Jacob Liu, disse que o governo americano não está poupando nenhum esforço para levar os reféns para casa e continuaria a tentar um avanço trabalhando com Israel, Catar e Egito. Restam 132 reféns em Gaza, que foram levados por militantes em 7 de outubro, de acordo com as autoridades israelenses. Netanyahu pretende endurecer ainda mais, continuar a guerra, mas já causa um desconforto tremendo para os Estados Unidos, o seu principal aliado de primeira hora, e vários outros países aliados de Israel. Todos querem um fim para esse conflito no Oriente Médio. Esse foi o grande destaque deste final de semana. Podcast Bichos Tagarelas. O Bolsa Família não é para ser feito para a pessoa comer, não passar fome. O meu ponto de vista é esse. E todos os brasileiros acho que têm que ter o direito à comida, à facilidade para a comida. Mas 17% dos beneficiários do Bolsa Família dizem ter feito apostas online. Uma pesquisa Datafolha sobre as chamadas bets mostra que 17% dos beneficiários do Bolsa Família, o programa de transferência de renda do governo federal destinado a pessoas de baixa renda, disseram fazer ou já ter feito apostas esportivas online.
Desse percentual, similar ao da população em geral, 15%, quase um terço relata gastar ou ter gastado mais de R$100 por mês nos sites. 6 em cada 10 apostadores beneficiários do programa de transferência de renda dizem apostar mais de R$100. Entre os que não recebem a bolsa, a proporção é de 4 a cada 10. É um escândalo isso. De repente, tem que se fazer um novo pente fino, porque não tem cabimento você passar fome e gastar mais de R$100 ou R$100 por mês em apostas online. Isso aí, alguma coisa está errada. R$100 você compra muita comida, e você pegar e apostar em apostas esportivas online é brincadeira. Eu sugiro o governo fazer um novo pente fino no Bolsa Família, que tem gente que não merece, do meu ponto de vista, receber esse programa de transferência de renda do governo federal. Prestem atenção. O Distrito Federal arrecadou 361.800.000 reais em multas no ano de 2023, aplicadas a motoristas que desrespeitaram as regras de trânsito e dirigiram bêbados acima da velocidade de forma imprudente. Do total arrecadado, 200 milhões referem-se a multas emitidas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o DETRAN, que faz a fiscalização das vias urbanas. Os outros 361 milhões são de infrações flagradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, responsável pelas rodovias federais. O diretor-geral do DETRAN, Tacani Nascimento, disse que o órgão tem equipes de educação de trânsito orientando a população todos os dias em pontos estratégicos do Distrito Federal. Isso é uma mentira, que eu nunca tive uma orientação. A maioria das infrações foi emitida por meio de radares fixos, conhecido como pardais. As multas aplicadas pelos aparelhos representam 96 milhões do total arrecadado em 2023. O balanço também mostra que multas aplicadas por policiais militares, 53 milhões de reais, em regiões sob responsabilidade do DF por agentes de trânsito, 9 milhões e 500 mil reais, e as famosas barreiras eletrônicas, 2 milhões de reais. As infrações mais comuns, o DETRAN informou que, em relação às multas expedidas no ano de 2023, o excesso de velocidade é a infração mais comum. A segunda infração de trânsito mais comum no ano passado foi o estacionamento regular. Em seguida vieram trafegar em faixa exclusiva, usar celular no volante, avançar sinal e não usar cinto de segurança. O álcool em 2023, considerando as multas emitidas por todos os órgãos fiscalizadores de trânsito, foram aplicadas quase 24 mil autuações, 23.484. Mas o que se vê, e eu acho que você tem a mesma opinião minha, é uma indústria, uma indústria de multas no país. É claro que existe essa questão, e 361 milhões arrecadados em multas. Isso aí, se for para a educação, para a saúde, tudo bem. Para a educação no trânsito, mas a gente sabe que esse dinheiro vai para o caixa único do seu estado e perdeu, ficou lá no meio, de repente, para dar aumento para os funcionários do DETRAN. Eu acho lamentável 361 milhões de reais.
E agora vamos ao comentário de quem conhece a indústria automobilística há mais de 40 anos, Renato Rossi. Alô, amigos do podcast Bichos Tagarelas. Eu estou de volta aqui para falar não sobre o tema automóvel hoje. Realmente, eu acho que ser um jornalista do meio do automóvel, da mobilidade, trabalhar para um grande grupo de comunicação, não me torna uma pessoa direcionada somente a um tema, né? Nós temos temas aí hoje no mundo que são completamente tão ou mais importantes que o automóvel em si. Que não adianta hoje, por exemplo, você citar que o mundo continua fabricando por ano 110 milhões de veículos motorizados, todos eles a combustão, causando um dano tremendo para o meio ambiente, ficar dedicado a esse tema somente do automóvel enquanto um objeto de consumo. Eu acho que hoje o automóvel tem que ser encarado de uma forma holística, ele está no mundo, e as crises mundiais têm derrubado a economia mundial. Essas guerras aí estão fazendo um mal tremendo ao mundo. Inclusive eu fico com sinceramente muito pesar, porque por exemplo, Israel, que está metido nesse barbarismo lá em Gaza, se nós formos pegar o lado tecnológico de Israel, não o lado da bomba atômica, né, que Israel tem um monte de bombas atômicas no subsolo, mas o que eles produzem, por exemplo, a indústria automobilística, são componentes importantes de inteligência artificial. Se vocês não sabem, eu comunico que Israel tem já uma tecnologia de trocas de bateria de lítio que serve ao mundo. Empresas israelenses trabalham amplamente na eletrificação do automóvel, mas não é por esse motivo tecnológico que Israel está na mídia mundial hoje. Israel, para um vexame da população judaica no mundo, está sendo julgada no Tribunal Internacional da ONU em Haia, Tribunal da Organização das Nações Unidas, que é frequentado pelos piores tipos do planeta. Colocar ali Israel como réu é sinal que as coisas não estão nada bem para o lado deste déspota, deste fascista. Eu defino Netanyahu como um neonazista, ele não é uma pessoa liberal. Israel já teve dirigentes de extrema liberalidade, democratas, foi fundado o Estado de Israel sob a bandeira socialista de Ben-Gurion, depois de Golda Meir, depois de Yitzhak Rabin, que tentou fazer paz com os árabes e pagou com a vida por isso, porque um extremista judeu matou Rabin. E agora este que está lá no poder está simplesmente realmente fazendo o mundo está assistindo um genocídio na faixa de Gaza, que é uma campanha genocida. Eu acho que os judeus estão fazendo a mesma campanha e o mesmo extermínio que os alemães produziram contra eles na Segunda Guerra Mundial. Essa faixa de Gaza está se transformando num segundo Auschwitz. Claro, os judeus radicais do mundo não aceitam isso. Você é obrigado a falar bem do país todo o tempo. Na mídia norte-americana, as grandes empresas de comunicação que têm dirigentes judeus estão fazendo uma campanha tremenda contra os palestinos, mas não adianta. Então, o que acontece nesse momento é que nós estamos assistindo, isso me tira a minha paciência, me tira meu afeto, meu senso de humanidade, ver milhões de pessoas sendo exterminadas. Quando eu digo que Israel está no banco dos réus, lá no Tribunal Internacional de Justiça, porque esse tribunal foi simplesmente afetado, estiveram nesse tribunal os piores elementos do mundo. Eu lembro, porque acompanhei, inclusive eu estava na Europa, o julgamento do Ratko Mladic e do Radovan Karadzic, o psiquiatra louco, racista, não admitia muçulmanos naquela área dos Balcãs, e o seu carniceiro, chamado Carniceiro de Sarajevo, né, o general da morte, o Ratko Mladic, que fizeram em pouquíssimo tempo na Guerra da Bósnia. Eu estive lá na Bulgária, na Macedônia por 2 vezes, falei com muitos até que tinham participado da guerra, e até hoje o sentimento que essas pessoas que tinham participado era de pesar, porque eles eram todos iugoslavos, e pequenas diferenças culturais, falam a mesma língua, ficou uma diferença só relacionada ao islamismo.
Lembrando que a população islâmica nos Balcãs é muito grande devido às invasões históricas, turcas. Os turcos deixaram uma herança cultural também bastante rica naquela região. Então essas diferenças humanas e religiosas que se transformam por racismo em grandes genocídios é algo que deve ser condenado pelo mundo. Não dá mais espaço para isso, porque senão vão lá nos Estados Unidos reeleger um supremacista branco, um racista, um cara que não tem nenhum sentido do coletivo. Ele se intitula um businessman, conseguiu, sendo presidente dos Estados Unidos da América, fazer negócios sujos paralelos, como ele sempre fez. Eu estou falando de Donald Trump, que agora, infelizmente, devido ao apoio indevido de Joe Biden aos judeus, porque isso é uma questão meramente econômica, os Estados Unidos da América dependem muito de todo um capitalismo judeu que trabalha no mundo e trabalha dentro dos Estados Unidos da América. Os judeus são donos, por exemplo, dos grandes meios de comunicação nos Estados Unidos da América. Nem todos, né? E também não estou dizendo que judeus sejam piores ou melhores que qualquer outro grupo étnico. Só que a postura deles no momento é completamente genocida e equivocada. Eu que acompanhei, li os relatórios sobre o julgamento, acompanhei muito o Radovan Karadzic, lia os discursos do Radovan Karadzic, ficava completamente assustado, lia as palavras ditas pelo Ratko Mladic, a imprensa europeia, eram totalmente mentirosas. Tem aquela cena absolutamente cruel, onde Ratko Mladic está na frente de representantes de um vilarejo, lá na área da Bósnia-Herzegovina, e ele parece uma pessoa cordial, mas aí a câmera passa pelo rosto dos que estão na mesa, e o rosto é de pessoas aterrorizadas, porque elas sabiam o que iria acontecer fora daquela reunião, que seria uma reunião para dar salvo-conduto a uma população que queria sair de um vilarejo. E ele disse calmamente, além de dar doces às crianças, ele disse: vocês saiam com tranquilidade, que eu estou garantindo a vida de vocês. Na saída da cidade tinha os sicários do exército sérvio que mataram milhares de pessoas. Então não dá, né? Não dá para falar de uma coisa de um lado, e a mesma coisa o Netanyahu fala que eles estão evitando a população civil, quando se sabe que não é isso que acontece, né? Um pouco mais vai haver a morte de todos os palestinos, dos maiores genocídios pós-guerra mundial. Se morreram 6 milhões de judeus, vão morrer agora 3 milhões de palestinos. De alguma maneira isso tem que ser estancado, tem que parar, como deveria parar também esta guerra completamente estúpida e sem razão que o déspota russo está promovendo o seu genocídio particular lá na Ucrânia. O Bichos Tagarelas é um site que defende também os direitos humanos e a gente passa por diversos temas aqui. Até o próximo encontro. Podcast Bichos Tagarelas. Antes tarde do que nunca. O projeto na Câmara dos Deputados prevê pena de até 2 anos de detenção. Esse projeto pretende incluir no Código Penal os crimes de cancelamento virtual e linchamento virtual, punidos com detenção e multa. O texto define cancelamento como a prática que viola a honra ou imagem de alguém por meio das redes sociais ou qualquer outra interação virtual. Isso é muito importante porque tem gente que, quando é cancelado, até se mata. Já aconteceu muitos influencers aí que acabaram se matando. A pena prevista, eu acho pequena, é de 6 meses a 2 anos de detenção. Se praticado por meio de perfis falsos, a punição prevista é de 9 meses a 3 anos de detenção. O linchamento virtual, por sua vez, é definido como ameaçar alguém pelas redes ou pelo outro meio virtual. A pena de detenção é de 1 a 3 anos. São previstas 3 agravantes: prejuízo econômico à vítima, ação praticada por 2 ou mais pessoas, ou se há desdobramento em violência física real. É uma tentativa de atualização de um mundo que não chegou ainda na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ou seja, no Congresso Nacional. Isso tem que ser regulamentado.
essas penas eu considero inócuas. O grande segredo aí seria mexer no bolso, né? Mexer no bolso, ou seja, multas que fossem aplicadas para essas pessoas ou indenizações para que as pessoas, né, recebam um mínimo depois de esses famosos linchamentos virtuais. E vamos às pequenas notas. O ministro Celso Sabino do Turismo articula com seu colega Paulo Pimenta, da SECOM, uma campanha para impulsionar no exterior a imagem de que o Brasil é um país seguro para receber turistas. Você imagina, o Rio de Janeiro é extremamente seguro. A ideia é explorar dados de uma pesquisa recente realizada pela seguradora Berkshire Hathaway Travel Protection, ligada ao investidor Warren Buffett. O levantamento indicou que o Brasil saiu da 42ª posição em 2023 para 15º em 2024, o que classificou o país como destino seguro para os turistas viajarem. Os ministros viram o resultado da pesquisa uma oportunidade de ampliar o número de turistas estrangeiros neste ano e tentar romper a barreira dos 6.300.000 visitantes estrangeiros. Eu estive em Gramado e, em nota oficial da Secretaria de Turismo, a Secretaria informou que no mês do Natal Luz foram recebidos 8 milhões de turistas. Alguém, certamente, isso é uma fake news. Eu iria falar assim, alguém está falando errado, né? Porque se o Brasil teve 6 milhões no ano inteiro de turistas, como é que Gramado, em 2 semanas, 3 semanas do Natal Luz, teve 8 milhões de visitantes? Fake news mais uma fake news do prefeito de Gramado, que também falou que a culpa dos desabamentos eram os pinheiros, que eram muito grandes, os pinheiros que estavam ocasionando aqui os problemas nos prédios de Gramado, que alguns prédios foram condenados depois das chuvas que não terminam no estado do Rio Grande do Sul. E representantes de vítimas de diversas tragédias emblemáticas dos últimos anos, como a Boate Kiss, Mariana, Brumadinho e Braskem, participarão de um seminário em 22 de janeiro para discutir a responsabilização de culpados e medidas para prevenir novos desastres. É lamentável que até hoje essas tragédias não têm um resultado firme do judiciário, um resultado final do judiciário. Então, a maior lentidão do mundo, acho que deve ser a nossa justiça. Porque quando teremos os culpados da Boate Kiss na cadeia, quando teremos os culpados de Mariana na cadeia, de Brumadinho e Braskem, eu acho, sinceramente, que nunca. Ou vão ficar ali 3, 4 anos e depois tu não pode ter culpado, tu não pode acumular penas pelo mesmo crime. O que vai acontecer em 2, 3 anos? Essas pessoas estarão soltas. Mas eu já duvido que elas serão presas e fiquem na cadeia. Internacional. Vamos às principais manchetes dos jornais do mundo. New York Times. O que observar no caucus de Iowa? Washington Post. Dominada por Trump, corrida eleitoral em Iowa chega a um final controverso. Wall Street Journal. Após incidentes, Boeing
enfrenta atrasos para entregar o modelo 737 MAX à China. Clarim. Papa diz que analisa viajar à Argentina na segunda parte do ano. La Nación. Milei acelera debates e negocia apoio de aliados para evitar derrota de pacotes da reforma. E o país, a PSOE, se recupera ligeiramente do impacto negativo da anistia. É o país da Espanha. E Financial Times, excesso petroquímico torna plástico novo mais barato que o reciclado. A gente já sabia em relação a isso. E olha só, mais da metade de todos os prédios da faixa de Gaza, né, dessa guerra Israel-Hamas, foram danificados ou destruídos pelos ataques israelenses desde o início do conflito em 7 de outubro. Até agora, 25.329 mortos, sendo 24.190 de palestinos. Desses 25.329, 9.692 crianças e 6.751 mulheres. Se somar esses dois índices aqui, é muito superior a homens. Ou seja, isso que está ocorrendo ali é, sim, um genocídio. E a Rússia e a Ucrânia propõem agora uma fórmula de paz. A medida de 10 pontos visa o fim da guerra, foi apresentado pelo chefe de gabinete ucraniano Andriy Yermak na reunião dos conselheiros de segurança nacional em Davos, Suíça. Participaram 81 representantes de países e organizações internacionais. Só que a Rússia rejeitou o plano e não esteve presente. Isso não tem importância, a proposta da Ucrânia é inexequível, segundo a Rússia. Podcast Bichos Tagarelas. E terminamos mais um Bichos Tagarelas nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Obrigado pela audiência, obrigado a todos, obrigado ao Maurício Viana, nosso grande cineasta e editor do programa, Renato Rossi, Carlos Kaminski e o nosso querido Ricardo Egg. Voltamos amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.